Bem, vamos estudar? Vamos. Eu tenho falado aqui sobre passos de fé. E sabe que eu tenho aprendido muito e Deus tem ministrado muito ao meu coração. Porque quando a gente prega, uma coisa interessante acontece. Antes de eu trazer a palavra para a igreja, a palavra ela corta a minha vida. Antes de eu pregar para você, eu prego para mim mesmo. Então, essa palavra ela surte um efeito muito poderoso, né? Quem prega sabe disso, porque a palavra ela primeiro nos corta. E nesta série sobre fé, Deus tem falado muito ao meu coração e tem cortado muito a minha vida. Eu tenho aprendido muito e eu quero hoje compartilhar com vocês algo que talvez até já aconteça na sua vida e você não percebeu ou nunca se deu conta. Mas você precisa entender que um dos passos mais fortes da fé chama-se resistir. Tema desta noite, resistir na fé. O versículo base que eu tenho usado para esta série tem sido 1 Coríntios 16:13, que diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. A Bíblia diz: portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Pai, que o Teu Espírito nesta hora possa preencher as lacunas que estão no nosso coração, na nossa mente. Se em nós, Pai, há algum desajuste, eu peço que, pela Tua palavra, por obra e ação do Teu Espírito, o Senhor esteja ajustando isso em nós. Pai, nós estamos aprendendo sobre fé. E hoje nós vamos dar um passo a mais nesse conhecimento. E eu peço que os meus lábios sejam os Teus lábios. Eu te peço que o coração do Teu povo seja a boa terra, aonde a semente da palavra será plantada, e que os frutos venham a 30, a 60 e a 100 por um de cada semente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minha preciosa família espiritual. Uma das coisas mais interessantes que nós sempre encontramos na Bíblia é que todo grande feito de Deus vem acompanhado por uma ação, por uma atitude de fé. E nós, todos nós, sem exceção, estamos habituados, acostumados a falar de fé para a vitória. Então, sempre que vai falar de fé, a gente é um link automático. A gente liga a fé com a bênção, a gente liga a fé com a cura, a gente liga a fé com o milagre, né? A gente está sempre pensando no que a nossa fé atrai. A minha fé atrai uma grande bênção, a minha fé atrai uma grande conquista, uma grande vitória. E é automático, quando se fala de fé, nós pensamos nisso. Mas nós temos visto que a abrangência da fé é muito maior do que nós imaginamos. Eu falei aqui, na primeira mensagem, sobre confiar. Uma forma de nós, independente do que nós estamos vivendo, nós temos que confiar na fé, confiar em Deus. Eu falei também do aspecto da fé como ter paciência, entender o tempo, né? Deus tem um tempo perfeito, tem um kairós, Ele tem a hora certa. Eu falei muito quarta-feira, se você não esteve aqui, pediria de coração que você assistisse, que a fé é renunciar. Porque se nós não entendermos que a fé é uma renúncia, nós não somos convertidos. Se nós não entendermos que a vida na fé vai exigir de nós uma renúncia, você pode estar aqui há muitos anos, mas você não se converteu ainda, você não entendeu o que é a fé. Não há uma conversão verdadeira se nós não entendermos que a fé é uma renúncia. A fé exige renúncia, renúncia da tua vontade, renúncia do seu querer, renúncia do seu tempo, renúncia da sua vida. Você tem que abrir mão de muita coisa para servir a Deus, né? E eu dei aqui exemplos do que o próprio Jesus falou, né? Toma a tua cruz e me siga, negue-se a si mesmo, se você estar disposto. E a gente vê diversos exemplos que só pela fé nós podemos renunciar à nossa vontade. Do contrário, você nunca vai renunciar, porque nós sempre buscamos
o afago na nossa alma, nós sempre buscamos o afago próprio, o nosso bem-estar. Nós somos programados, né, para não perdermos, para não abrirmos mão, para renunciar. E na galeria de heróis da fé, a Bíblia mostra que aquelas pessoas morreram, entregaram a própria vida e não receberam nada aqui, porque eles contemplavam o que Deus lhes daria. Então, eu falei desse aspecto muito forte. Se você não esteve aqui quarta-feira, assista, por favor. E hoje eu quero falar para você sobre esse que também é um dos aspectos poderosos, ou de muito poder da fé, que é a questão da resistência. Porque a fé gera em nós uma resistência que ela não é humana, e ela não pode ser medida de uma forma natural. Você sabe que, eu falei há pouco, né, talvez você já tenha passado e não percebeu, tem coisas que você resistiu na sua vida, e você só foi capaz de resistir por causa da fé. Tem coisas que nós enfrentamos e que nós suportamos, e eu posso te dizer isso de cátedra, que se não fosse a fé, nós não suportaríamos. Que se não fosse a fé, nós investiríamos contra as pessoas que se levantam contra nós, nós faríamos as mesmas coisas que o mundo faz, que o ímpio faz, nós faríamos as mesmas coisas. Ou, quiçá, nós colocaríamos uma arma na cabeça, daríamos um tiro, colocaríamos uma corda no pescoço, nos enforcaríamos, ou tomaríamos um remédio para dar cabo da própria vida. Porque é isso que muitas pessoas fazem. Por não ter a fé, elas não resistem. Por não viver uma vida alicerçada na fé, muitas pessoas não aguentam as pressões que lhes são oferecidas diariamente na sua vida. Você é prova cabal das pressões que a vida imprime num homem e numa mulher. Talvez você esteja aqui hoje ou pela internet me assistindo agora e você possa dizer: bispo, a minha vida não tem sido fácil, a minha vida não tem sido brincadeira, sabe, é muita luta, é muito problema, é muita dificuldade. Graças a Deus, ausência disso, há graças a Deus momentos de alegria, há momentos de bênçãos, mas há muita luta, há muita tribulação, há muita dificuldade. Eu aqui tremi com a visão que a bispa falou, né? E é fato que a gente vive como aquele que finge ser o leão, que anda em derredor, é o tempo todo uma notícia avassaladora, é o tempo todo uma facada que você leva pelas costas, é o tempo todo intentam o mal contra a sua vida. Então, nós passamos por situações diversas. Talvez é um problema de um familiar, de um ente querido, um problema de doença, um problema que você observa, você fala: meu Deus, eu não tenho como ajudar, eu não tenho o que fazer, eu sou limitado humanamente em relação a tudo isso. Então, nós enfrentamos muitas coisas, e se não for pela fé, vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você não vai resistir, porque o que cria em nós essa resistência, para nós suportarmos, para nós não perdermos o sorriso largo, para nós não perdermos a vontade de continuar, para nós não vivermos desestimulados, é a nossa fé. Então, eu queria que você entendesse isso. A palavra de Deus diz em João, algo que nós conhecemos tão bem, né? Mas Deus falou tanto comigo, eu queria compartilhar isso com você, que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu o venci, eu venci o mundo. Então, como cristãos, nós passamos por algumas turbulências, nós passamos por alguns dissabores, e o que a gente precisa aprender? Você tem que ter consciência, e isso te basta, é ter consciência que, pela fé, você precisa resistir. Sabe, eu queria falar uma coisa que Deus ministrou ao meu coração. Às vezes uma esposa, ela passa por algumas questões dentro de casa, né, alguns problemas domésticos, e aí, essa mulher que passa por isso, é uma mulher de fé, e essa mulher, ela cria uma resistência, não de briga, não de guerra, não de enfrentamento, mas uma resistência, estou dizendo em termos espirituais, dizendo: não, eu não abro mão da minha família, eu vou resistir contra esse intento de Satanás, eu vou orar por esta situação.
é uma mulher que se apega com Deus e ela é honrada por Deus. Às vezes você sabe que uma mãe vê às vezes uma filha, um filho indo por um caminho que causa um pânico e um pavor no coração. Mas aí aquela mãe, aquele pai, sabe, com persistência diante de Deus, com conselhos, que não abre mão, que puxa, que às vezes está ali do lado, que às vezes sabe, é alguém que não abre mão de ver Deus sendo gerado na vida desse filho, dessa filha. E essa mãe, através da resistência, ela recupera, ela salva esse filho. O Espírito Santo de Deus falava ao meu coração das pessoas que são persistentes para alcançar um sonho. Mas tem coisa, vou falar para vocês, que se não for pela fé, a gente não sonha mais. Se não for pela fé, a gente não é capaz de acreditar que Deus vai fazer algo nas nossas vidas, porque está aqui, olha, nós temos aflições, passamos por aflições, o que gera o bom ânimo? O que me faz acreditar que o meu projeto vai dar certo? O que me faz acreditar é a minha resistência através da fé. O apóstolo Pedro, ele fala dessa questão da resistência, dizendo que nós devemos ficar firmes. Você sabe, aqui nós temos na nossa cidade, no litoral, pessoas que trabalham autônomo. São muitas pessoas. Eu falava com um pastor de uma cidade litorânea do Rio de Janeiro ontem, um amigo querido, e ele falou assim: bispo, você sabe que muitas pessoas da minha cidade, quando chega essa época do ano, é o momento em que elas mais trabalham, porque a cidade ela não tem uma indústria, não tem uma fábrica, são pequenos comércios. É uma cidade pequena do litoral, são pequenos comércios, e as pessoas, então, da igreja, muitos são autônomos e trabalham na praia, trabalham vendendo coisas. E eu falei, olha, não é muito diferente na cidade em que eu moro, em Itanhaém não é muito diferente, nós temos muito autônomos, nós temos muitas pessoas, né, profissionais liberais, que você sai no início do mês com uma prancheta debaixo do braço, ou com um trabalho que você está em busca, procurando. A gente sabe que não é fácil, mas o que nos faz acreditar numa vida melhor, o que nos faz acreditar que é possível, é quando nós, através da fé, resistimos. Olha o que diz em 1 de Pedro 5, versículo 9. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada. Às vezes a gente acha que a adversidade é só conosco, né? Às vezes a gente acha que o problema é só na nossa vida. Às vezes a gente acha que o problema só está perto de nós. Na verdade, a Bíblia diz que isso está espalhado pela nossa irmandade por todo o mundo. Então, a fé vai nos fortalecer para nós suportarmos os sofrimentos e as adversidades. A vida na fé gera em nós uma resiliência, capaz de suportarmos as batalhas que vão ser empregadas contra nós. Para quê? Para que você, através desta resistência, você seja honrado e honrada pelo Senhor. Então a minha palavra de ordem para você nesta noite é: fica firme. Fica firme, fica firme, resiste na fé. Sabe por quê? Porque a tempestade vai soprar, o que finge ser leão vai rugir, o intento de Satanás virá, mas se você resistir na fé, no Senhor, Ele vai te dar a vitória. Eu não sei o que você hoje está enfrentando, qual é o seu enfrentamento e o que você precisa resistir, mas acredite, amado, Deus vai honrar a sua fé. Sabe que a fé cristã, ela traz um chamado. A fé cristã traz um chamado para nós vivermos com esta resistência. Então, o que me faz aguentar? A fé. Não se afaste da fé, não se afaste da palavra, não se afaste das coisas de Deus, não se afaste daquilo que te protege, não te afaste daquilo que te fortalece, não te afaste daquilo que te dá força para resistir, que é
a sua fé. Então, nós que temos um chamado, e eu falei ontem eu tive a oportunidade de conversar com tantos líderes, mas foi uma coisa tão gostosa, e eu percebi que assim, o que nos faz resistir diante de um chamado que nós temos, é a nossa fé. Amados, se não é uma vida na fé, as pessoas não vão resistir ao seu chamado. As pessoas não vão resistir àquilo que Deus lhe colocou nas mãos para fazer. Porque se nós acreditamos que foi Deus quem colocou nas nossas mãos, e se nós acreditamos na fé, nós resistimos. Mas se nós não acreditamos, a ausência de acreditar já é a ausência da fé. E se nós não acreditamos, nós não vamos resistir. E Paulo fala sobre isso, que para que a graça de Deus fosse levada adiante, ele se auto-intitulou a resistência. Paulo virou resistência diante dos patrícios. Paulo virou resistência diante dos judeus. Paulo virou resistência diante dos apóstolos. Ele dizia: eu sou o menor dos apóstolos, mas eu sou resistência. Eu vou resistir para que a palavra de Deus seja levada adiante, para que a palavra de Deus alcance o coração das pessoas. Aqui há um exemplo do que Paulo passou em Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, olha o que ele diz: resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. A resistência de Paulo diante de Pedro, diante de Barnabé e diante de tantas outras pessoas foi fundamental para que aquilo que Deus havia lhe colocado como missão chegasse até nós. E o parênteses que eu quero abrir aqui foi o que Deus falou ao meu coração, é que às vezes nós queremos o bem da nossa família, queremos, por exemplo, que um familiar nosso esteja na igreja. Você que é esposa, né? Eu sei que se o seu marido não vem à igreja, você deseja de todo o coração que o seu marido esteja com você na igreja. Se você vem à igreja e a sua esposa não vem, você desejaria que a sua esposa estivesse aqui, né? Se você é mãe ou pai e não tem o seu filho na igreja, você gostaria que o seu filho estivesse aqui com você. Deixa eu te dar um conselho bíblico. Nossa resistência na fé vai trazer a nossa família para Cristo. Agora, de que forma? A tua família precisa ver realmente que você leva a Cristo muito a sério. Porque você sabe que a gente pode ser pedra de tropeço para a nossa família, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, se eles não verem que verdadeiramente nós andamos na fé. Porque dentro da tua casa você anda como? Descalço, né? Quando eu digo descalço, é assim, você é você mesmo, né? As brincadeiras que você faz, o que você fala, o que você verbaliza, tudo isso dentro da sua casa é natural. Porém, isso vai, em algum momento, ser primordial para que a sua família entenda o quanto Cristo é importante para você, o quanto Ele não é. O quanto você valoriza as coisas de Deus e o quanto você não valoriza. Nós vivemos dias, amados, terríveis, né? Nós passamos por um processo de pandemia em que nós fomos obrigados a ficar em casa. Eu, como pastor,
tinha que dizer, olha, não vem à igreja, você não pode vir, a igreja está fechada, quando sempre o nosso discurso foi, venha para a igreja é o teu lugar, venha congregar. E nós meio que nos habituamos hoje, parece que vir à igreja não é tão importante. Deixa eu dizer uma coisa para você, é importante sim, é importante para você, é importante para a sua vida, é importante para aquilo que Deus tem para você, e é importante, principalmente, se você tem alguém da tua família, alguém que precisa de Jesus, alguém que precisa estar em Jesus, nós temos que ser a resistência. Amados, você vai resistir pelo teu marido que não vem, porque é importante, bispo, eu ser essa resistência, a minha esposa me ver como um pilar de fé, o meu marido me ver como um pilar de fé dentro da minha casa. Bispo, porque é importante a minha mãe, o meu pai, que eles não vêm à igreja, mas eu venho, porque é importante que eles me vejam como um pilar de fé, porque vai ser através da sua fé, da sua resistência na fé, que essas pessoas vão ser alcançadas, que elas vão entender que Deus verdadeiramente existe, que Deus verdadeiramente produz milagre, que Deus verdadeiramente sara, que Deus verdadeiramente cura, que Deus verdadeiramente existe, é através da tua vida. O termômetro que a sociedade tem de quem é Jesus sou eu e você. Então, nós temos que ser essa resistência. Se você não resiste na fé, desculpa falar dessa forma, mas se você é alguém cuja tua fé é uma coisa que você não leva a sério, é algo que você desdenha, é algo que você desvaloriza, você está, sem perceber, matando a tua família. Você está matando a tua família, porque a tua família vai olhar para você e você vai ser a identidade de que Deus não é bom, de que Deus não existe, que Ele não é real. Então, nós temos que resistir na fé. A sua resistência vai atrair pessoas para Cristo, sabe? É aquela pessoa que vai pedir oração para você, é aquela tia que vai te ligar e vai dizer assim, filho, filha, ore pela titia, ore por essa situação, porque a pessoa sabe que você é uma pessoa de fé, que você é uma... Agora, isso é a resistência, isso é resistir, resistir o dia mal, resistir o problema, resistir a adversidade, resistir quando todo mundo não resiste, resistir a fazer o que Deus manda fazer quando todo mundo pula do barco, resistir a continuar remando quando todos pararam de remar, resistir, continuar falando de Deus quando ninguém mais fala, resistir pregando a graça de Deus quando ninguém mais quer saber da graça de Deus e apenas as bênçãos que a graça pode gerar. Nós somos resistência, amados. Pessoas de fé são pessoas que foram postas por Deus para resistir. Você consegue entender o que Deus está ministrando nessa noite? Você consegue entender isso? Sabe, a Bíblia mostra pessoas que sofreram, mas resistiram. Pessoas que foram no fundo do poço, mas resistiram. Pessoas que acreditam, sabe que se elas ficarem firmes, Deus vai as honrar. Nós temos que ser essas pessoas, sabe, no seu trabalho, por onde você passar. O mundo, ele está abraçando tanto a igreja, ele está abraçando tanto as pessoas, que parece que assim, não, isso é normal, as coisas são assim mesmo. Não, nós somos a resistência, nós somos a resistência, nós precisamos resistir firmes na fé, para, assim como Paulo deu a própria vida, que possamos nós também dar a nossa, para que a palavra de Deus continue sendo fonte de vida para as pessoas. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos isso, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Os apóstolos foram presos, levaram uma surra, uma pancadaria em cima deles, depois que moeram eles de pancada, disseram o seguinte, é uma ordem, nós vamos soltar vocês, mas não falem mais de Jesus. Olha o 41,
eles se retiraram do sinédrio, e olha o que é resistir na fé. Regozijando-se, eles se alegraram por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Eles disseram, mas nós estamos no caminho certo, nós estamos levando pancada de todo lado, apanhamos aqui, nós estamos no caminho certo, porque nós vamos continuar falando de Cristo. Olha o 42, e todos os dias, no templo, eles apanharam, porque às vezes a pessoa, ela quer te bater para te calar, às vezes a pessoa quer falar algo contra você, quer para te calar, às vezes a pessoa quer fazer, intenta contra a tua vida, quer para te calar, porque o único intuito de Satanás é calar a tua voz, o único intuito do diabo é emudecer a sua fé, o único intuito de Satanás é que você não pregue mais dentro da tua casa, é que você não fale do amor de Jesus. Outro dia me perguntaram, muitas igrejas estão vazias. Eu falei, olha, isso não é culpa de liderança, graças a Deus aqui não, mas tem muitos lugares que estão vazios, isso não é culpa da liderança, é porque eu sou de uma época em que nós pegávamos nas mãos dos filhos, vamos para a igreja. Eu tenho uma prima que faleceu há poucos dias atrás, ela me pegava na rua, eu lá jogando, nós vamos para a igreja hoje, prima, eu estou aqui, eu estou jogando bola, vai, tem bolacha Mirabel, eu disse, tem bolacha Mirabel, eu ia lá, a gente não tomava banho, né, pegava aquele pé preto, punha uma meia, punha um tênisinho, um short, uma camisa, aquele suor escorrendo, passava a mão aqui, ali, o pente, ia para a igreja, igual um monte dos irmãos vêm aqui sem banho, eu também já fui muito sem banho para a igreja, eu ia, mas ela era resistência, me dava a mão, às vezes chegava lá, eu desse tamaninho assim, com 12 anos, e ela, coitada, ela também não tinha condição, ela dizia assim, se agacha aí, eu sempre fui muito magrinho, mais alto, ela dizia, se agacha aí, passa na catraca, nos ônibus de São Paulo tinha uma catraca, que aquilo descia até embaixo, assim, que aquilo era para humilhar quem não tinha condição, e aí eu ia agachado ali, passava por baixo do catraca, e ficava lá, ia para a igreja com ela. Ela foi resistência na minha vida, para que eu fosse para a igreja. Ela foi a resistência para que eu não desistisse. Eu com 16, 17 anos, comprei uma mobilete, aquilo era a minha vida, eu andava para todo lado, eu era a pessoa mais realizada do mundo, com 16, 15, 16, 17 anos. Um dia eu chego no quintal, tinha me roubado, eu saí de isolado para trabalhar, quando eu cheguei em casa, ela estava lá, resistência, olha, você não vai desistir de Jesus por causa disso, o diabo é assim mesmo, ele quer se levantar, você não vai desistir, ela foi resistência na minha vida. Você tem que ser resistência na vida de quem você ama, ou você vai deixar o mundo abraçar quem você ama e levar embora, ou você vai deixar o diabo abraçar a tua família, abraçar você e levar o que você tem. Eles disseram aqui, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Pois eles sofreram, apanharam, disseram, nunca mais pregue, nós arrebentaram eles na pancada. Eles se alegraram e eles continuaram. Amado, você tem que resistir pela sua família, você tem que resistir por você. Você tem que resistir por tudo que Deus fez na tua vida. Nós temos que resistir, amados. Efésios 6,13 diz assim, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés, presta atenção, com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A Bíblia mostra que a fé é como um ato de resistência, de força e de coragem.
Sabe, eu vejo pessoas abrindo mão de muitas coisas em nome da fé. Sabe que eu fiquei tão, a bispa sabe, eu fiquei tão impressionado com uma coisa que aconteceu comigo. Acho que foi uma semana ou 2 semanas atrás. Um dia a Gabi, que cuida da parte social da igreja, que recebe os e-mails, eu estava em casa de noite, ela me mandou um e-mail, uma mensagem, disse: bispo, olha, essa instituição quer falar com o irmão. E eu olhei, eu posso passar o teu telefone? Eu falei: não passe, eu não conheço. Aí, passado mais uns dias, a instituição mandou uma nova mensagem, e ela disse: olha, bispo, eles mandaram aqui e tal, e é a pessoa tal. Eu falei: Gabi, eu não sei quem é, eu vou entrar para sair. Entrei na internet, e quando eu entrei, eu falei para ela, falei: Gabi, deve ser conversa fiada, esse negócio aqui é uma das maiores instituições do mundo, o negócio é muito grande, é gente usando para querer alguma forma tirar alguma coisa. Eu falei: mas de qualquer forma, veja o que eles querem, fala que eu perguntei o que eles querem comigo. E aí ela mandou uma mensagem, disse: bispo, eles querem uma reunião, querem fazer uma reunião com você. Eu falei: comigo? Eu falei: sei lá. Enfim, marcamos a tal da reunião. 2 senhoras mal falavam português, e elas falando, até que falava, dava para entender, e tal, e começamos a conversar, e elas começaram a me apresentar uma das maiores instituições do mundo, e falaram, ficaram um tempão falaram, mostraram tudo, mostraram vídeo, slides, e eu falei: agora elas vão pedir alguma coisa, né? Eu falei: agora vem o pedido. E o senhor tem alguma pergunta? Eu falei: tenho. O que vocês querem comigo? Porque meu ministério é desse tamaninho. Eu não sei quem são vocês. O que vocês querem? Diante de Deus. Acho que o Pedro estava, eu falei: o que vocês querem comigo? E essa moça me deu uma palavra assim, que tocou muito meu coração. Ela disse assim: olha, o nosso líder, ele recebeu um livro de um dos grandes pregadores do mundo, acho que é um coreano, não me lembro o nome, e esse livro abençoou muito a vida dele. E ele, através desta bênção, ele conheceu Billy Graham, e Billy Graham fez com ele todo um trabalho, foi um mentor dele, e ele se tornou o que ele é hoje no mundo inteiro. E ele quer investir em líderes no mundo, para que esses líderes possam continuar levando a palavra. Eu falei: e eu falei: agora vem um custo, né? Agora vem. Eu disse: ele disse: não tem custo nenhum. Eu falei: mas e o que eu faço? Ele disse: não, o senhor vai receber todo o material, o senhor vai receber tudo. Nós vai ter uma conferência com lideranças do mundo inteiro, em África, e não sei o que lá, para o senhor ir com a sua esposa. Eu disse: mas tem que ir com a esposa? Eu falei: meu Deus. E aí, no final da reunião, eu de verdade, aquilo me incomodou demais. Eu disse assim: posso fazer uma pergunta? Por que ele faz isso? Isso, estou falando, isso repercutiu na minha mente, isso não sai da minha mente. E essa senhora me disse assim: Bispo Ricardo, o nosso líder foi tão abençoado, porque alguém um dia doou a ele, deu um livro a ele que mudou a vida dele, que ele se sente na obrigação de fazer o mesmo por todas as pessoas que ele puder no mundo inteiro. Por isso nós estamos aqui. E quando eu ouvi aquilo, eu de verdade, isso tem ecoado na minha mente. Pessoas que estão fazendo pelo reino de Deus, porque acreditam que por meio do Evangelho a gente pode transformar o mundo, que acreditam que por meio do Evangelho a gente pode mudar a sociedade que a gente vive. Você sabe que por meio da fé, se a gente resistir, a gente pode mudar o que está acontecendo dentro da nossa casa. Por meio da fé, se a gente resistir, a gente pode ver Deus transformar uma terra seca. Eu estou falando terra seca, literalmente, às vezes que é um casamento, uma família. Eu não sei qual é a tua terra seca. Deus pode transformar essa terra seca num manancial de vida. Às vezes a gente não imagina o que resistir pode nos proporcionar. Sabe, a gente vê que a resistência mudou a vida de muita gente. A gente vê, amados, não quero ser aqui, sabe, mas você vê Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles resistiram
até entrar na fornalha. Quando eles entraram na fornalha, não precisava mais de resistência, porque a partir da fornalha em diante, Deus tomou conta de tudo. O Espírito me falava isso: resista até te colocarem na fornalha, resista até te colocarem no fogo, porque no fogo eu entro. E Deus me deu uma palavra esses dias, isso foi tão forte ao meu coração. O Senhor me fez lembrar de Daniel, quando posto numa cova, e o Senhor falava isso ao meu coração: resista, seja resistência, até te colocarem na cova com os leões, lá, você vai encontrar comigo, lá dentro. O encontro de Daniel com Deus, não foi quando ele estava orando, foi quando ele estava na cova, porque Deus estava lá, para livrar ele daqueles leões. Como profeticamente, a bispa, sem saber de nada, hoje, subiu aqui no altar e falou e ministrou aos nossos corações. Eu quero dizer para você: resista, resista na fé, resista. Um homem que eu nunca vi, que eu não conheço, está em outra nação, tem tudo. Gente, quando eu comecei a ver aquilo, a universidade que é do tamanho da cidade de Itanhaém, coisas assim, eu falei: meu Deus, isso aqui, eu falei, isso é grande demais, isso é uma coisa impensável para mim. Uma igreja no litoral, uma igreja desse tamanho como a nossa, isso é impensável para mim. Mas tem pessoas que estão resistindo, porque sabem que por meio do Evangelho, elas podem mudar o meio que elas vivem. Paulo fala a Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que investiu em Paulo, Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo está falando que essas mulheres falaram para mim: olha, o Senhor investiu em mim, o Senhor investiu em mim. Resistir, eu entendi da parte de Deus nesse aspecto da fé, eu queria encerrar falando isso, que é lutar por uma mudança. Resistir é lutar por um mundo melhor, é lutar pela sua própria vida, é lutar pela sua família, é lutar sem medo, tendo a certeza que no final Deus vai te honrar. Isso é fé. Resistir é resistir ao que tem te desmotivado, resistir ao que desmotiva você. Isso é fé. Porque às vezes são tantas coisas que nós enfrentamos, que nós nos desmotivamos, nós desanimamos, nós pensamos: será que vale a pena? Será que é para eu fazer isso? Será que vale a pena passar por tudo isso? Será que vale a pena eu abrir mão do meu resto de vida por causa disso? Será que vale a pena? Resistir é resistir ao que tem desmotivado você. Eu queria que você pensasse hoje: o que desmotiva a tua fé? Resista contra isso. O que tem desmotivado você a fazer o que Cristo te manda fazer? Resista não a Cristo, resista a isso. Não te deixes vencer pelo mal, Romanos 12:2, mas vence o mal com o bem. Resista. Resista a esse desânimo, resista a esses pensamentos malignos, satânicos, sabe? Protege com a couraça, com o evangelho da paz, com o capacete da salvação. Se proteja. Se sujeita a Deus, diz a palavra em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. E ao diabo? Resistir. E ele fugirá, porque ele ruge como o leão, disse a bispa aqui, ruge como o leão. Ele não é o leão. O leão da tribo de Judá vai estar na fornalha. O leão da tribo de Judá vai ser o leão que manda nos leões, que vai estar na cova junto com você. Esse é o leão que te guarda, que te protege. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas eu falo com temor e tremor, não vai achar que eu estou maluco, tá? Pelo amor de Deus. Aí o bispo está falando uns negócios, é heresia. Entenda pelo Espírito que eu vou te dizer. Eu acredito que quando Daniel estava naquela cova, o Senhor se fez ali como um leão, porque até no reino animal tem hierarquia. No reino animal, um animal respeita o outro. No reino animal é assim.
E aí, eu acho que um leão olha, um leão vem ali, aqui não. E todo mundo querendo devorar Daniel e um leão ali, aqui não, ninguém mexe. Esse é o leão que a bispa viu hoje aqui, é o que está na tua vida. Resiste o diabo, amado. Resiste a tentação do diabo de desistir. Resiste a tentação do diabo. Talvez alguém agora pela internet, resista à tentação do diabo, que tem impedido você de ter uma vida com Deus, que tem te levado por um pensamento equivocado para longe de Deus. Talvez alguém hoje que precisa se reconciliar com Deus. Talvez alguém hoje que precisa de um encontro com Jesus novamente. Alguém que precisa dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Talvez você esteja hoje aí, caído, caída, cansado. Talvez você apanhou tanto, está tão arrebentada, que você não acredita em mais nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Resista na fé. Resista. A Bíblia diz aqui, se sujeita diante de Deus. Porque resistir, ao contrário do que o mundo pensa, não é a força do teu braço. Eu vou falar sobre isso num dos cultos, dos aspectos da fé, dos passos de fé. Não é a força do nosso braço. Às vezes a gente vai resistir de joelho. Às vezes a gente vai resistir se colocando de joelho, dizendo: Senhor, eu não tenho força para lutar. Às vezes a gente vai resistir como uma ovelha indo para o matadouro, um cordeiro indo para o matadouro. Vão te empurrando e você vai. E vão te jogar dentro ali do matadouro. Mas como isso é resistir, bispo? É resistir na fé. É dizer: Senhor, estão me levando para matar. Estão me levando para dar cabo da minha vida. Estão me empurrando para um abismo. Senhor, me empurraram, eu estou caindo. Senhor, eu não sei o que me espera lá embaixo. Isso é resistir. É se sujeitar a Deus. Senhor, eu estou na tua mão. Que seja feita a tua vontade. Foi o que Jesus fez quando levaram ele para o matadouro. Quando penduraram ele numa cruz. Lembra o que eu falei quarta-feira? A renúncia. Às vezes a gente vai para a cruz. Às vezes prega uns pregos. Segundo historiadores, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo teve a cabeça cortada. Morreram. Mas Deus não estava lá? Estava. E eles resistiram até aonde eles tiveram que resistir. Quando chegou o dia, Deus permitiu que eles partissem. Mas até a morte, foi uma morte de resistência. Para que todos hoje pudessem saber que existem pessoas que vão até as últimas circunstâncias por causa de Jesus. Resistir, disse Pedro, firmes na fé. Certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se espalhando em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Fica firme, amados. Sabe que o próprio Jesus resistiu o mal. Ele resistiu à tentação e o pecado. Eu encerro te mostrando 2 pontos. 5 minutos, não vou passar disso. Mateus 4:2 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, em cumprimento da lei, teve fome. Então, no momento mais vulnerável de Jesus, que ele estava com fome, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, isso é resistência, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa aprender a resistir com a palavra, isso é fé. Resista com a palavra, a tentação, o problema, a luta.
Eu encerro com o que Paulo fala aos Hebreus. Hebreus 10, 38 e 39, eu encerro, diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O 39 mostra quem nós somos, a resistência. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amado, não retroceda. Algumas pessoas já retrocederam. E Deus está dizendo hoje: volta. Deus está chamando você para resistir. Você que foi vencido pelo pecado, você que foi vencido pela carne, você que foi vencido pelo medo, você que está agora pela internet, foi vencido ao ponto de não se importar mais com as coisas de Deus. Deus está dizendo a você: não retroceda. Uma coisa para encerrar. Eu quero que você acredite no que eu vou te dizer. A sua fé vai te honrar. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, porque a tua resistência na fé vai produzir um milagre. Quando acharam que iam matar Sadraque, Mesaque e Abednego, muitos aplaudiam, alguém sussurrava: aquece 7 vezes mais. E Nabucodonosor disse: é boa ideia, 7 vezes mais a fornalha. Quando viram Daniel sendo levado para pôr numa cova repleta de leões, entrando com ele, empurraram a pedra, está lá aquela caverna cheia de leões, estão lá, eles vão empurrando ele para dentro, ele não resiste, dessa forma ele entra. As pessoas esperavam pegar os torrões de Sadraque, Mesaque e Abednego. E em Daniel algumas pessoas esperavam a carcaça moída, os restos de roupa e os leões sujos de sangue. Mas em ambas as situações, tanto da fornalha como da cova, saíram homens para serem extremamente honrados por Deus. Resista. Porque o final da resistência é a honra. Dizia-se a lenda que o pote de ouro está na ponta do arco-íris. Obviamente é uma lenda, mas lenda não é que a honra está no final da resistência. Resista, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme, fica firme. Bispo, eu estou cansado, fica firme. Bispo, eu estou todo quebrado, fica firme. Bispo, eu estou caco, fica firme. Talvez algum pastor agora me assistindo pela internet, que você está dizendo: eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Fica firme, Deus vai honrar. Deus vai honrar a sua igreja, Deus vai honrar o seu ministério, Deus vai honrar o seu chamado. Talvez você diga: não vem mais ninguém, a igreja está vazia. Fica firme, Deus vai levar as pessoas que Ele tem que levar. Resista, apenas deixe a porta aberta, que Deus vai trazer as ovelhas perdidas que Ele tem para a graça de Deus. Eu encerro dizendo para você: fica firme, por você, pela tua família, fica firme. Da fraqueza, Deus vai te dar força. Quando você não estiver mais aguentando, cai de joelho. Quando você estiver moído, você não tem força para falar, geme, um gemido inexprimível. Mas resista, até Deus honrar você. E acredite, Ele vai te honrar.
Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, amados, eu creio nisso. Eu creio. O Cláudio está dizendo aqui, olha, Deus vai falar ao seu coração, ore, clame ao Senhor e peça a direção de Deus. É isso. Fica firme, fica firme. Glórias a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos orar ao Senhor, vamos. Bispo, como que eu resisto? Resista em oração. Quando você não tiver força, fala para Deus. Fala para Deus, abre o teu coração, confia. Olha para essa situação aí agora. Não desista não. Jesus não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele resistiu até as últimas circunstâncias, para que Ele pudesse ao terceiro dia ressuscitar. Pai, eu sei que quando nós falamos de fé, a gente sempre quer usar a fé como uma arma poderosa de guerra e tantas coisas e os enfrentamentos. E eu sei que a fé é esta arma, mas eu também sei que a fé é a arma da resistência, que só é possível resistir através da fé. Eu sei que algumas pessoas se sentem tão castigados, se encontram tão cansados, sobrecarregados, mas o que nós encontramos na tua palavra, ou até mesmo a sabedoria popular diz que quando nós estamos cansados, nós paramos e descansamos e depois seguimos. Como eu ouvi esses dias, Pai, uma frase que o carro, quando acaba a gasolina, nós não abandonamos o carro, nós o reabastecemos e seguimos a viagem. Senhor, se alguém aqui que precisa reabastecer, que o Teu Espírito nesta noite, através desta palavra, esteja agora motivando, que o Teu Espírito agora esteja trabalhando no coração, na mente deste servo, desta serva. Mas nós não vamos parar. A estrada é longa. A viagem tem um fim. Mas enquanto nós não chegamos no fim da nossa viagem, nós vamos resistir. Senhor, me ajuda a resistir como filho Teu. Porque antes de ser pastor, antes de ser marido, antes de ser filho, antes de qualquer coisa, eu sou Teu filho. Antes, Pai, de qualquer título, eu sou apenas Teu filho, como todos os outros. Eu sei que o Teu amor por mim, ele é real como é por todos os outros Teus filhos. Me ajuda a cada dia, através da fé, a resistir por mim, a resistir por minha família, a resistir pelos meus irmãos, pelas ovelhas que eu pastoreio. Me ajuda a resistir para que o meu chamado se conclua, porque o que eu mais quero um dia é estar diante do Senhor e ouvir da Tua boca: servo bom e fiel, você resistiu, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no meu gozo, entra no gozo do Teu Senhor. Oh Deus, a resistência da fé não é um atributo humano. Eu sei, Pai, que a resistência na fé não é uma força vocacionada
pela academia, não é uma força vocacionada por um diploma. Eu sei que a força da resistência não é gerado pelos bens que se possui, porque pessoas com bens, pessoas com cargos, não resistem, dão cabo da própria vida. Eu sei que a resistência é um atributo da fé. Eu sei que a fé é que nos faz resistir o dia mau, quando ele vem. A fé levanta o caído, o abatido. Me ajuda, Pai, a ajudar as pessoas. Como minha prima tantas vezes me pegou nas mãos e disse: não, se lave, se arrume, hoje você vai à igreja. Que eu, Deus, como eu fiquei impactado nesta reunião há 2 semanas atrás, como aquilo me motivou, saber que alguém que não me conhece, mas que te conhece, alguém que me ama porque te ama, ainda hoje o Senhor continua mandando pessoas para segurar nas minhas mãos. Como ontem na nossa convenção no Rio de Janeiro, o Senhor usou ali a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo para mais uma vez segurar nas nossas mãos, sendo resistência para nos ajudar a resistir. Que eu seja, Pai, essa resistência, que eu possa resistir pelas pessoas que não estão podendo resistir nesta hora, até a hora que o Senhor seja gerado nelas, até que elas criem resistência contigo e elas possam ser resistência para outras pessoas. Senhor, mas aqueles que ainda não têm resistência, que eu possa ser a resistência na vida delas. Que esse teu filho que está aqui, que esta tua filha que está aqui, seja esta resistência. Assim como o Senhor não nos abandonou, que não possamos também abandonar alguém que precisa de uma mão forte, e mesmo quando nós não temos força, porque às vezes o Senhor coloca pessoas no nosso caminho, e nós estamos mais fracos do que essas pessoas, isto na carne, mas quando estendemos o braço da fé, nós erguemos a pessoa e nos erguemos juntos, nós nos erguemos uns aos outros. É assim, meu Deus, é assim que nós vamos resistir. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Quando 2 ou mais se reúnem em teu nome, há poder. Quando uma igreja ora, o milagre acontece. Quando uma família se ajoelha, o diabo bate em retirada. Quando uma família clama a Deus, os céus se abrem, anjos, arcanjos são enviados. Assim foi com Daniel. No primeiro dia que ele orou, houve uma batalha no campo celeste, onde principados, potestades guerrearam, tentando impedir o arcanjo, mas a vitória veio, a vitória veio. Oh Deus, que a nossa oração abra os céus. Da fraqueza tiramos forças. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Não resistimos porque somos melhores, resistimos porque cremos por fé num Deus poderoso, no Rei de Reis, no Senhor de Senhores. Nos ajuda, Deus, a não retroceder, nos ajuda a ficarmos firmes até o fim, para recebermos a coroa da glória.
Deus, ajuda essa mãe a ser resistência dentro de casa. Ajuda esta mãezinha a ser resistência. Esta mulher que às vezes sozinha resiste em oração, que às vezes se sente pequena, fraca, às vezes até indefesa, às vezes sem voz dentro de casa. Ajuda, Pai. Ajuda, Deus, este teu filho, Pai, que está cansado de lutar sozinho. Ajuda esse teu filho que às vezes diz: eu não estou aguentando, eu não vou aguentar, eu não vou resistir. Ajuda este filho que às vezes luta há tantos anos. Em muitos momentos na mente Satanás sopra: desiste, até quando? Mas a tua voz é mais forte do que aquele que ruge como leão. A voz do leão é autêntica. As tuas ovelhas ouvem a tua voz, elas reconhecem a tua voz e te seguem. Elas te seguem. Elas te seguem. Essa pessoa com um sonho, apenas com desejo de dar dignidade para a família, de ter um pouquinho de dignidade, que às vezes pensa: eu vou largar tudo. Não, em nome de Jesus, não. O Senhor te diz: não temas, porque eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo. O Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Não desista, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, vamos.